Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal Edson Soares por aí. Como você está? Tudo bem? Que bom ter você aqui no nosso canal, participando conosco dessas entrevistas maravilhosas, matérias, convidados muito especiais. Enfim, é bom ter você aqui na nossa casa, no nosso espaço, porque esse espaço também é seu. Hoje nós vamos fazer no programa uma homenagem aos programas infantis de televisão educativos, aos programas que tinham uma proposta realmente com a educação, com a cultura, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas iniciativas aqui. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, deixar seu like, seu comentário, distribuir o nosso canal para suas redes de contato e fazer parte, porque aqui o espaço é nosso e a gente conta com a sua participação. Ok? Então vamos lá. O programa de hoje nós vamos falar sobre alguns programas que tiveram uma iniciativa, uma proposta educativa e cultural na televisão e marcaram toda uma geração. Nos anos 80 nós tivemos o Canta Conto, né, em 1987, inclusive foi quando foi estreado, e foi transmitido pela TVE, aqui no Rio de Janeiro, que é a TV educativa, né? E também nós tivemos nos anos 80 o Daniel Azulay, com a turma do Lambi Lambi, né? Ele foi o criador da Turma do Lambi Lambi, era um desenhista muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, e ele também teve um programa na televisão e ensinava as crianças a fazerem desenho, falava sobre pintura, cores, era muito educativo, muito legal o programa do Daniel Azulay. E também nós vamos falar nos anos 90, né, que tivemos o Rá-Tim-Bum, da TV Cultura de São Paulo, e a TV Cultura, ela realmente foi e é responsável por uma programação infantil de qualidade, de respeito à criança, à família, com compromisso mesmo com a educação, com a verdade, com a boa informação, com a cultura, enfim, respeitando, né, todos os nichos culturais, e desempenhou e desempenha hoje um trabalho muito importante na educação brasileira, e a TV Cultura, ela é responsável por isso, de manter essa programação sempre voltada mesmo para a criança, inclusive durante o dia, pela manhã inteira, até hoje, tem a animação para criança na TV Cultura, vários desenhos animados, enfim. Uma emissora que sempre se preocupou em ter esse espaço reservado e específico para a criança. Né? Aí nos anos 90 nós tivemos então o Rá-Tim-Bum e também em seguida tivemos o Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos falar um pouquinho sobre essas iniciativas. E também, nos anos 90, tivemos aqui em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, uma proposta que enalteceu também os programas infantis de educação e cultura, que foi o Projeto TV Sinai, criado por mim, com uma equipe de voluntários, minha família também envolvida, minha irmã Elane, enfim. E o Projeto TV Sinai também marcou uma geração na mesma época. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas iniciativas já já. Primeiro eu quero comentar sobre o Canta Conto, né, com a minha amiga Bia Bedran. Um grande beijo para Bia Bedran, para o Maurício, que é empresário dela, meu amigo também. Muito sucesso para você, Bia. A Bia marcou realmente a minha infância, né, o trabalho dela na TVE, um trabalho de grande importância e está vivo até hoje na memória de muita gente, inclusive na minha, que participei ativamente mesmo dos programas dela, assistia todos os dias, aprendi muito. A Bia é minha amiga, a Bia é uma pessoa, uma professora, uma cantora e uma artista completa mesmo. Vamos falar um pouquinho então desse programa dela na TVE. O programa Conta Conto, ele foi um programa apresentado por Bia Bedran com cantos, contos, cirandas e cantigas de roda para a criançada. Essa matéria aqui eu separei do site Infan TV. O site Infan TV, então, fez essa homenagem ao Canta Conto, e aqui o nosso canal também, Edson Soares Por Aí, está fazendo esta homenagem, né? Então o que acontece? O Canta Conta ele foi exibido pela TVE, que é a TV Educativa aqui do Rio de Janeiro, como já falei, e emissoras afiliadas. Tá? A transmissão original dela foi de 1987 a 1994. No site diz 1993, mas não foi. O programa dela foi até 1994. Tá? Durava 60 minutos, ou seja, era uma hora de programa diário, né? E a companhia, a produtora era a própria TVE, que produzia, preparava e transmitia, exibia o programa. Vamos falar um pouquinho então sobre como funcionava o programa na TV. Em 10 de março de 1987 foi ao ar pela primeira vez na TV
educativa, o programa Canta Conto. Bia Bedran cantou e contou histórias durante 7 anos para crianças de todo o Brasil num programa do qual muita gente ainda se lembra muito bem. Não dá para esquecer, né? O Canta Conto tornou-se pioneiro no gênero e Bia ousou em levar o seu trabalho de cantora e contadora de histórias para a telinha. Na verdade, foi assim uma surpresa na época, né? Porque era difícil você ver essa coisa educativa, aquela coisa de escola, dentro das nossas casas, via TV. E era realmente muito especial. Com cantos, contos, cirandas e cantigas de roda, as crianças que iam ao programa aprendiam muitas músicas e brincadeiras que depois levavam para casa e se divertiam com os amigos. O cenário era simples e aconchegante, lembrando o pátio de uma casa, onde a criançada se reunia em roda junto à apresentadora. Bia sempre abria o programa com um enorme livro cenográfico feito de espuma e, enquanto contava um conto, imitava vozes, fazia sons com instrumentos musicais e usava objetos como estrelas e chapéus para ilustrar as narrativas. Em cenas externas eram realizados clipes musicais com crianças e belas paisagens. Bia Bedran mostrou aos telespectadores que a arte de contar histórias não deve ficar restrita só ao teatro, à biblioteca, à praça ou ao quarto antes da criança dormir. A maneira como o programa Canta Conto era feito, por ter uma dinâmica muito gostosa, possibilitou que pelo menos 2 gerações de crianças tivessem a oportunidade de poder escolher, e seus pais também, um programa diferente do que acontece dentro dessa massificação da televisão. Realmente, o programa da Bia Bedran, o Canta Conta, ele veio contrapondo toda aquela massificação, né? Que vinha um apresentador e lançava uma série de produtos, era uma coisa assim, muito feita para imitar mesmo. Imitava roupa, imitava calçado, imitava isso, imitava aquilo, imitava formas de arrumar o cabelo. E a Bia vinha de uma maneira simples, um programa leve, um programa descontraído, um programa com histórias, um programa com música, com violão que ela sentava e tocava mesmo. E arrasou por muitos anos, por 7 anos, o programa no ar. E marcou minha vida, marcou minha história de muitas crianças que hoje já têm mais de 40 anos, ou menos um pouquinho, né? Então, realmente, o programa da Bia faz muita falta na TV até hoje, tá bom? E o outro programa também dos anos 80, que eu lembro bem, foi o do Daniel Azulay. Já não está mais entre nós, ele já faleceu, mas deixou registrado na história da televisão esse marco que ficou nos nossos corações. E eu separei, para falar um pouquinho sobre Daniel Azulay, uma matéria que foi publicada pelo site G1, né, em março, 27 de março de 2020, precisamente, tá? Foi justamente o dia em que o artista faleceu. Daniel Azulay ficou conhecido no Brasil como desenhista e educador responsável pela criação da Turma do Lambe Lambe, um programa de personagens infantis que protagonizou programas de TV e quadrinhos. Ele morreu aos 72 anos, no dia 27 de março de 2020, vítima do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Nascido no Rio em 30 de maio de 1947, Azulay foi um desenhista autodidata que se formou em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 1969. Na mesma época, começou a publicar suas primeiras histórias em quadrinhos e cartoons em revistas e jornais. Com o tempo, também se provou pintor, músico, escritor, ilustrador de livros infantis, apresentador de TV e educador, dedicando grande parte de sua carreira a desenvolver arte e educação para crianças e jovens. O trabalho dele foi tão amplo, foi tão interessante, foi tão importante, que não só ficou no público infantil, alcançou também os adolescentes e a juventude. E fica aí registrado nossa homenagem ao grande Daniel Azulay, né? E agora, indo para os anos 90, vamos lá, nós tivemos o Rá-Tim-Bum. Nós tivemos o Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum realmente foi muito legal, gente. O Rá-Tim-Bum, eu separei o site a matéria do site cultura.ol. Tá? Vamos lá? No dia 5 de fevereiro de 1990, estreava o programa Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Mesclando conteúdos educacionais com entretenimento para crianças, a atração inovou a programação infantil brasileira na época.
Ao todo foram 192 episódios, divididos em 5 temporadas e produzidos até o ano de 1994. Mesmo após o encerramento da produção, os quadros foram reexibidos várias vezes pela TV Cultura e pela TVE Brasil, né? E então quer dizer que esse programa realmente falava sobre uma família, né? Era o pai, a mãe e um casal de filhos, e dali dava-se toda uma trama, cada episódio, né? Vários quadros também educativos, com músicas, com várias coisas ligadas à escola, realmente quadro, cada dia tinha uma história diferente, né? Senta que lá vem a história. Quem não se lembra dessa vinheta, né? E lá havia um tema legal e diferente. Depois, quando acabou o Rá-Tim-Bum, veio o Castelo Rá-Tim-Bum também na TV Cultura e transmitia aqui na TVE do Rio de Janeiro também, tá? Tanto o Rá-Tim-Bum como o Castelo Rá-Tim-Bum. E do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente separou aqui a matéria do site CNN Brasil. Vamos ver o que está falando. Além de acompanhar as aventuras dos programas, dos personagens centrais do Castelo Rá-Tim-Bum era quem? O Nino, o Pedro, a Biba e o Zequinha. O programa também contava com quadros educativos e musicais que marcaram mais de uma geração. Quem não se lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Do tio Vito, da Morgana, da Celeste, né? E dos outros personagens tantos, né? Que conviveu com a gente por tanto tempo. A matéria separou alguns quadros, né, que marcaram o programa, né? E foram quadros assim que realmente não dá para esquecer. À medida que eu for detalhando aqui, você vai se lembrar, eu tenho certeza disso. O primeiro quadro aqui é o quadro do ratinho. Quem não lembra daquele ratinho que corria pelo corredor e entrava no buraco? Vamos lá. A animação em stop motion do Ratinho Azul ensinava noções básicas de higiene às crianças, como tomar banho, escovar os dentes, jogar o lixo no lixo através de músicas. A mais famosa era aquela que falava assim, ó, banho é bom. Que quem foi criança nesta época provavelmente acompanhou cantando pé, meu cabelo, abre aspas, pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Fecha aspas. Eu lembro muito bem desse ratinho azul, que realmente cantava essa canção. O outro quadro era Passarinho, que som é esse? A cada episódio do quadro, o som de um instrumento diferente era apresentado às crianças, sempre com um bordão. Abre aspas. Passarinho, que som é esse? Fecha aspas. Quem não lembra disso? Passarinho, que som é esse? Muito legal também. O outro quadro é o Lustre do Castelo. Enquanto as crianças brincavam no lustre do castelo, as fadas Lana e Lara costumavam estar ocupadas com sua própria rotina. A frase enquanto isso, abre aspas, enquanto isso, no lustre do castelo, lembra? Fecha aspas. Se tornou tão popular que era usada como expressão para mudar de assunto ou se referir a outra história, né? Então quer dizer, vinha essa vinheta, enquanto isso, no lustre do castelo, né? Mudava de assunto, saía daquela história, ia lá para o lustre do castelo para ver o que Lana e Lara estavam aprontando no lustre dentro do castelo Rá-Tim-Bum. Outro quadro foi do Tíbio e do Perônio, lembra? Tíbio e Perônio. Os gêmeos cientistas Tíbio e Perônio ensinavam às crianças conceitos científicos básicos de física e biologia. Olha só, esse quadro já explicava, era assim, um início, né? Dava uma iniciação da criança à física e à biologia, fazendo experimentos, mostrando fórmulas mágicas, enfim. Era realmente muito, muito interessante mesmo e científico esse quadro. Por último, o quadro Porquê. Esse porquê é porquê separado com acento, né? E o sinal de exclamação, de interrogação no final. O quadro protagonizado por Marcelo Taz como Telekid, que tinha como bordão, abre aspas, porque sim não é resposta, fecha aspas, respondia às dúvidas e aos porquês das crianças que geralmente vinham de Zequinha. Ou seja, quando o Pedro e a Biba estavam conversando com o Zequinha dentro do castelo sobre alguma situação, o Zequinha, que era o menor do trio, perguntava por quê? Aí, o que acontece? Ou Pedro ou a Biba respondiam, porque sim, Zequinha, porque não tinham paciência com ele. De repente, entrava
o Marcelo Taz com o Telekid, né, explicando porque sim não é resposta. Daí então ele ia explicar por que o Pedro e a Biba estavam falando sobre aquela situação. E detalhava mesmo de forma prática, fácil, a gente entender, e das crianças principalmente captarem a situação que estava se tratando na tela, né, dentro do diálogo deles. E, por fim, nós vamos falar sobre o projeto TV Sinai, né? O projeto TV Sinai foi um projeto que surgiu de uma iniciativa muito interessante, né? Aqui no município de Rio Bonito, em 21 de julho de 1995, foi quando nós fizemos a primeira apresentação do projeto TV Sinai, né? Foi dentro de uma igreja, na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Rio Bonito, para cerca de 50 crianças. Foi, na verdade, uma apresentação teste, praticamente, né? E o projeto ele veio com uma ideia, uma proposta de televisão, mas uma televisão comunitária, como se fosse uma apresentação, uma movimentação popular, né, de um grupo de pessoas, né, sem, na época, acesso à cultura, que aqui é interior de Rio Bonito. Hoje a cidade está um pouco, né, melhor, mas era muito mais aquém, né, de perspectivas culturais. Então nós criamos essa proposta com um formato bem educativo e cultural, com músicas, educação, participações musicais, convidados, entrevistas, e foi bem legal. Ali a gente começou para cerca de 50 crianças, um ano depois a gente já foi mudando de espaços para espaços maiores, porque a proposta realmente ela foi ganhando novos campos, ganhando novos públicos, né? Novas famílias foram agregando e aderindo à ideia do projeto. E a gente só tem a agradecer porque foi um momento muito legal aqui em Bonito. E o projeto TV Sinai, ele vinha também contrapondo aquela massificação que havia na televisão brasileira. E o projeto organizava, na verdade, um espetáculo infantil em que tinha luz, tinha fumaça, tinha grupos de coreografias, tinha histórias, tinha gincana educativa, as brincadeiras que eu fazia com as crianças era uma gincana realmente que ensinava alguma coisa nas perguntas, nas respostas, nos quadros, e a gente se apresentou em eventos culturais, escolas, igrejas, a gente chegou a viajar para fora do estado do Rio de Janeiro, né? Mediante aquela toda efervescência do projeto, aquela oportunidade que a gente teve de mostrar a nossa iniciativa, boa proposta, né, para as crianças e para as famílias. Eu lancei também um CD de música infantil, lancei também depois um livro com texto em poesia e prosa, né? Tivemos apoio, né, de algumas revistinhas da Sociedade Bíblica do Brasil, que também apoiava, né, o nosso projeto. Tivemos um programa de rádio aqui na cidade de Bonito, na Rádio Novo Som. Primeiro começou na Rádio Adonai, depois foi a Rádio Novo Som. Né? Chegamos a trazer também uma cantora que era muito conhecida na época, e é até hoje, né? Que é a Marilene Vieira, dentro do meio gospel infantil. Ela, muito amiga minha também, ela veio, participou do nosso programa ao vivo, cantou no estúdio, fez uma festa realmente. E a gente chegou a se apresentar também várias vezes no Motorista Futebol Clube aqui em Rio Bonito, que é uma casa de show onde já recebeu vários artistas. Os maiores artistas dos anos 80, 70, 80 e 90 se apresentaram no palco do Motorista Futebol Clube. E nos anos 90, o projeto TV Sinai também passou por ali, né? Ficamos no mesmo camarim de todos os artistas, até o Chacrinha passou por ali, a cantora Rosana Fiengo, a Angélica, José Augusto e vários outros artistas que vocês possam imaginar já participaram, fizeram shows, né, no Motorista Futebol Clube, e o projeto TV Sinai também se apresentou ali por cerca de 2 ou 3 anos consecutivos e com casa lotada, mais de 1.000 pessoas, pessoas de toda a região aqui, próximo a Rio Bonito, né, próximas a Rio Bonito, municípios próximos aqui da cidade. As pessoas vinham em caravanas e participavam, era entrada franca, aberta ao público, sorteios de bicicletas, brinquedos, muito legal. Final, um lanche para todo mundo, pipoca, era uma alegria só. Parecia um matinê, realmente. E ficou realmente registrado na nossa memória essa história, né? Porque contrapondo, como eu disse anteriormente, toda aquela massificação que havia na televisão,
A TV Sinal ela trazia para o palco, ali perto das crianças, todo aquele aparato de televisão, mas que a criança poderia participar e tinha acesso. Então isso é muito importante. Então fica aqui registrada a nossa homenagem aos programas infantis de televisão educativos. Programas que tinham proposta educativa e que veio justamente para valorizar a educação e a cultura dentro da televisão e fazendo com que as nossas crianças tivessem uma formação especial e específica dentro da sua própria casa. Fica aqui registrado, então, a nossa homenagem a esses artistas que marcaram a época e vão ficar para sempre no nosso coração, na nossa memória. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação aqui no nosso canal e deixe seu comentário. Participe conosco porque o espaço é nosso. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.